gente, tudo bem? Sou a professora Daniele e estou aqui para mais uma aula de ciências com vocês. E hoje nós vamos falar sobre solos. Mas antes de começar a aula, nós vamos ver um pensamento. Tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a viver. Uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Esse pensamento é do pesquisador e professor Leonardo Boff. Então, para a gente começar a nossa aula, nós vamos pensar sobre o que é solo. Então, solo é a camada de material resultante da desagregação das rochas. O que seria essa desagregação? A fragmentação, a quebra dessas rochas. Mais água, ar e restos de animais e plantas mortos em decomposição. O solo ele pode ter apenas centímetros, como também uma profundidade de muitos metros. O que diferencia é o tempo que ele leva para se formar. Então vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando falamos de solos, o que você pensa? O que vem à sua cabeça? É o lugar onde eu piso? É areia? É barro? O que é exatamente isso? E o que difere os tipos de solo? Olha lá, nós temos algumas imagens e essas imagens faz a gente pensar sobre os tipos de solos. Então, o que classifica os solos? A porosidade. O que é porosidade? Basicamente, os buracos, os vazios que há de ar nesse solo. A permeabilidade, então, que vai dizer a quantidade de água que passa ou a quantidade de água que tem mais dificuldade de passar. E a coloração. Então, isso muda de um lugar para o outro, muda de acordo com a composição daquela rocha matriz. Então, nós já vamos ver como é que começa essa formação, como é que se forma o solo. E por que ele é tão importante para a nossa vida. Então, do que é feito o solo? Ele é feito basicamente de duas partes. A parte inorgânica e a parte orgânica. Então, vamos pensar sobre isso. Inorgânica, então quer dizer que a parte que não há vida. Então, a parte que é predominante de minerais, de fragmentos das rochas. E a parte orgânica, que é onde vai se misturar com os restos de seres vivos e também vai compor este solo. Então, ali vai ter folhas, galhos, sementes, frutos, excrementos de animais, como a minhoca ou formiga, e restos de seres mortos. Então, o solo ele vai se formando ao longo dos ciclos da vida. Então, ele sofre muitas mudanças. E tudo isso leva milhões de anos. Este solo que a gente conhece hoje já passou por muitas transformações. E essas transformações estão sempre acontecendo. E depende também da nossa maneira de usá-lo para continuar preservando. Se você parar para pensar, a maior parte do nosso planeta é coberto por água e não solo. Então, nós temos que nos preocupar com a quantidade de solo que nós temos, porque é dele que vem o nosso alimento. Então, olha lá como é que se forma o solo. Ele se inicia de uma rocha-mãe ou uma rocha matriz. E aí, ao longo do tempo, ele vai sofrer o intemperismo. O intemperismo é a ação dos ventos, a ação da água, a ação da temperatura. Então, olha só, isso vai promover fissuras na rocha. Essa temperatura também vai congelar a água e pode expandir essa rocha. Então, é a partir daí que ela começa a quebrar e gerar os sedimentos, né, os pedaços, os fragmentos da rocha. Então, são fragmentos minerais. E logo em seguida, começa a se misturar a parte orgânica. Então, os restos de animais, as plantas que vão ficando ali sobre aquele solo e aumentando o seu volume. E disso tudo vai surgir o solo. Então, quais são as influências desse intemperismo? O que vai contar para formar esse solo? O tempo, o clima, os organismos que vivem ali, a matéria de origem. Então, se essa rocha
veio de um lugar que tem mais calcário, ela vai ser um pouco mais clara, ou de uma rocha matriz com maior presença de ferro, então ela vai ter uma outra coloração, e do relevo, então das formações rochosas. Então, basicamente, o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Então, se a gente pensar o que tem embaixo dos nossos pés, então a gente tem o solo, a gente tem uma crosta terrestre, que é como se fosse a casquinha do nosso planeta, e lá dentro ainda temos coisas a descobrir sobre o nosso planeta. Nós sabemos que existe um núcleo, um manto, a gente já vai ver tudo isso. Então, nessa crosta terrestre é onde a maioria dos vegetais nascem, fixam suas raízes e crescem. Para muitos animais, é usado como moradia e um lugar seguro para colocar os seus ovos. Então, o solo também serve de abrigo para alguns animais. É a casa de alguns animais e o local onde eles protegem seus filhotes e se reproduzem. Existem inúmeros organismos que vivem no solo, como, por exemplo, as formigas, minhocas, plantas e animais vertebrados de grande porte, como o próprio ser humano. Onde que nós vivemos? No solo. Se não houver o solo, como que a gente ia construir, fazer nossas construções, nossas plantações? Então, ele é a base, ele é a superfície onde a gente pode viver. Então, aqui, algumas relações entre os seres vivos e o solo. Então, as formigas que constroem aí os seus túneis também exercem a função de arefação, então elas criam túneis e isso vai facilitando a entrada do ar e vai modificando esse solo. Então, é isso também que vai transformar a composição desse solo. As minhocas também fazem o mesmo trabalho. O coelho, que é um animal que se abriga no solo. E aqui nós temos os animais vertebrados de grande porte, um leão que está ali procurando um local para matar a sua sede. Então, aqui a gente já pode ver uma característica diferente. Um solo que a permeabilidade da água é um pouquinho menor. Então, ali ela vai formar uma poça. Então, é onde ele consegue tomar água. E na imagem ao lado, a gente já vê um solo árido, um solo seco, muito quente. Quer dizer, ele já vai ser pobre em nutrientes e não próprio para a produção, não viável para a agricultura. Então, em todo esse processo, para os estudantes do solo, é registrado como o tipo de solo. Então, quando a gente tem só a rocha mãe, a rocha matriz, ele ainda é só uma rocha. Começa a criar o seu processo de solos quando essa rocha já promove uma interação com outros sedimentos menores e com a matéria orgânica. Então, um solo jovem vai ter um pouquinho mais de rocha e menos matéria orgânica. Um solo maduro seria esse solo aqui, com pouca rocha e bastante matéria orgânica, interagindo ali os componentes minerais com a matéria orgânica. E uma camada bem rica de humus. Esse aí seria o solo próprio para o plantio e para a agricultura. Tipos de solos. Então, vamos lá. Aqui nós temos 4 básicos tipos de solos. A partir desses solos base, nós teremos outros mais específicos, mas esses são os mais fáceis da gente identificar. Então, esses são os comuns para a gente classificar. Então, aqui nós teremos um solo humoso ou umífero, porque ele é úmido, ele tem bastante matéria orgânica, bastante nutrientes, vai ter essa cor mais escura, para demonstrar isso mesmo, que ele já é mais próprio para a agricultura. Aqui um solo arenoso, que a gente encontra mais em locais próximos do litoral. Então, o solo arenoso, eu também posso encontrar plantação lá no solo arenoso. Alguma vegetação, sim, se adequa a este ambiente. Mas se você cavar bem lá no fundo, você vai ver que tem um pouquinho de terra ali, porque na areia mesmo, por ela não segurar muito bem a água e nem os nutrientes, né, porque ela é bem fininha, ela não vai ser um local próprio para o plantio.
Aqui ao lado o solo de calcário, então aí um solo com um pouquinho mais de sedimentos, de pedras de calcário. E, por último, o solo argiloso. Então, é um solo que vai ter pouca permeabilidade da água. Então, o argiloso ele vai segurar um pouquinho mais a água. E por essa facilidade dele se modificar, ele propõe também uma mobilidade. Ele é utilizado para artefatos, para construção, para várias funções. Então, vamos ver lá mais específico. Ó. As características dos tipos de solo. O arenoso tem uma consistência granulosa, como areia. É permeável, então, como a gente falou, ele não segura a água, passa a água ali com mais facilidade e é comum na região nordeste do Brasil. O argiloso tem uma consistência fina, pouco permeável, quer dizer, ele não vai deixar passar água nenhuma? Não, ele se modifica com a água, mas ele deixa passar pouca água. Comum em alguns estados da região sul e região sudeste do Brasil, o solo árido, que não possui água em sua composição, então esse aí vai ser o solo seco. Comum em regiões de baixa ocorrência de chuva, em comparação com a temperatura. Então, vai ser um solo de lugar quente, um solo que não vai ter nutrientes para oferecer. E o solo de calcário, formado por partículas de rochas, é seco e esquenta muito quando recebe a luz do sol, comum em regiões de deserto. O solo humoso ou orgânico tem a grande concentração de material orgânico e decomposição. É muito fértil e o ideal para a agricultura. Porém, hoje, a gente já sabe que os agrônomos e os pesquisadores da área já têm projetos, já têm estudos que modificam essas paisagens. Em alguns locais, principalmente no Nordeste do Brasil, já se aplicam novas técnicas de recuperação desses solos e de adaptação. Então, o que é possível produzir nesse solo e de transformar em atividade econômica. Se a gente parar para pensar, historicamente, culturalmente, o nosso país, a nossa civilização gira em torno desse cultivo, né, da agricultura, do solo. Então, é muito importante também dar andamento a essas pesquisas e aprofundar esse conhecimento para continuar aí preservar a nossa subsistência no planeta. Então, de que nós vimos até agora, vamos começar o nosso registro. Pegue lá o seu lápis, o caderno, escreva ciências e a data de hoje. Então, vamos anotar. Número 1. De acordo com as características descritas abaixo, identifique o tipo de solo. Então, atenção lá. Pouco permeável e de consistência fina. Rico em material orgânico. Abundante em partículas de areia de boa infiltração. Seco, quente e impróprio para a agricultura. Tem umas dicas aí que já facilitam. Então, anotem no caderno de vocês e a gente já volta.
certo? Conseguiram registrar? Então, agora eu vou mostrar uma imagem para vocês para facilitar essa identificação. Olha só, aqui o solo argiloso, lembram o que eu comentei com relação à coloração do solo, com relação à porosidade, à permeabilidade. Então, é um solo que a gente consegue pegar e até amassar, né? Sentir ali a textura dele. O solo arenoso, o humoso e o de calcário, certo? Aqui, eles estão identificados com uma letra. A letra A, B, C e D. Então, vamos pensar, destes solos aqui, quais seriam? O arenoso, argiloso, humoso e o de calcário. Vou deixar vocês observando e a gente já volta para conferir. Então, vamos conferir? O solo pouco permeável e de consistência fina. Vocês se lembram da imagem? Então, na letra B, ele é o solo argiloso. E o solo rico em material orgânico? Letra C, é o solo humoso. E o abundante em partículas de areia de boa infiltração. Esse ficou fácil. Esse é a letra A, o arenoso. E o que é seco, quente e impróprio para a agricultura? O solo de calcário. O solo que vai ter muitos pedaços de rocha ainda, então isso conserva o calor e não fica propício para a criação ali de um ambiente úmido para a matéria orgânica sobreviver. Então, impróprio para a agricultura. Então, para entender melhor essa organização do solo, existe uma organização mesmo, uma divisão entre perfis ou camadas, a gente pode chamar de camada, que vai definir, então, de onde vem esse solo. Então, ele é dividido em rocha-mãe, o horizonte C, o horizonte B, o A e o horizonte O. Então, qual é a diferença entre eles? Então, basicamente, lá no início, ele vai ser só rocha, matéria inorgânica, mineral. No horizonte C, ele já vai apresentar um pouquinho de mescla dessa matéria inorgânica e uns pedaços menores dessa rocha matriz. Então, ele já começa a se sedimentar, a fragmentar. No horizonte B, ele se mistura com o início da matéria orgânica, e no horizonte OA nós vamos ver mais matéria orgânica. O horizonte O vai ser a superfície, o que a gente encontra, e geralmente ele tem uma cobertura, pode ser ali uma cobertura vegetal, uma cobertura de secos, né, de restos orgânicos mesmo, mas a cobertura do solo. A gente pode ver neste modelo aqui. É fácil observar a diferença entre as colorações. Então, aqui está uma representação do que seria a rocha-mãe, ou a rocha matriz, e os demais horizontes. Então, a próxima camada ainda vai ter uns pedaços grandes dessa rocha, depois ela vai diminuindo, então aqui já vai ter um pouquinho mais de solo arenoso até, então são partículas bem pequenas de rocha, e vai interagindo com a matéria orgânica, o horizonte aqui já bem próximo à superfície.
Então, quanto maior essa camada de matéria orgânica, mais ele será próprio para a agricultura, mais ele será fértil, um solo fértil, ok? Vamos ver um pouquinho mais, então, sobre esses horizontes. Olha só, o horizonte O é orgânico e formado a partir de decomposição de materiais orgânicos de origem animal e vegetal. O A é o horizonte mineralógico, que indica que é composto por minerais oriundos da rocha-mãe, que se decompôs e deu origem ao solo, e também de outras áreas. Geralmente, essa camada apresenta uma boa quantidade de material orgânico decomposto, o que faz com que também se chame de solo umífero. O horizonte B, de decomposição essencialmente mineral, ele é formado pela acumulação de argila e também de oxi-hidróxidos de ferro e alumínio. Então, aquilo que eu comentei com vocês. Ali vai dar também, por essa composição do solo, da rocha, uma coloração diferenciada. A maioria dos horizontes no planeta vem com essa composição do ferro e do alumínio. O horizonte C é a zona de transição entre o solo e a rocha formadora, sendo também o saprolito. É formado por alguns sedimentos maiores e menos decompostos, representando o processo de decomposição da rocha. Então, aquela transformação que eu comentei para vocês que vai sempre acontecendo ao longo de muito tempo. É uma transformação lenta, muito lenta. Para vocês terem uma ideia, leva-se em torno de 2.000 anos para se construir aí uns 10 centímetros de solo. Então, é algo que a gente não vê assim com facilidade. Mas por isso também que é tão raro e importante o cuidado com o solo. Então, por que é importante compreender os perfis de solos? Por que é importante ter esse conhecimento? Então, basicamente, as características do perfil são a base da classificação e estudo dos solos. Mas a sua maior importância está na possibilidade de informar como é que o solo pode ser usado da melhor maneira. Então, aquilo que a gente conversou. É importante conhecer a região e a formação do solo para saber o que seria ali uma atividade agrícola viável para aquele solo e também para aquela população que mora ali. Então, o estudo, a preservação que a gente vê aí com relação às florestas, a cobertura desse solo é muito importante a gente conhecer. Então, as funções do solo. Então, o solo, ele apresenta também funções sistêmicas, funções da vida do planeta. Uma dessas funções é a purificação da água e a degradação de contaminantes. Então, ela serve também ali como um filtro. Eu não sei se vocês já viram em algum programa dessas informações em que nunca se deve tomar a água diretamente de onde você está coletando. Então, um processo de filtragem é passar pelo solo. Quem tem também aqueles filtros em casa de argila, de barro, exatamente por isso. Porque ele vai ter ali a composição e que vai retirar aí os contaminantes, os perigos que possa ter nessa água. Regulação do clima. Então, a gente pode observar nas grandes cidades, que estão a maioria cobertas por asfalto, o efeito do calor muito mais presente do que em lugares com cobertura vegetal, com floresta, que vão preservar aqui aquele ar fresco. A ciclagem dos nutrientes, então, ali já tem a representação de um animal, um gado, comendo. Então, a ciclagem do cálcio é super importante. É através do solo, lá o calcário, que esse componente vai ser distribuído nas plantas e através da alimentação dos vegetais que a gente vai receber esse cálcio no nosso corpo também. E aí faz esse ciclo, ele volta nos excrementos, né, dos animais e volta para o solo, certo? Habitat para os organismos, como a gente viu, muitos animais vivem no solo, usam como abrigo, como proteção para se reproduzir. Regulação das enchentes, então mais uma situação de cidade grande que a gente vê por aí. Os lugares que
que tem muita cobertura de solo, muito asfalto, ocorre muito mais situações de enchente. Por conta da permeabilidade, o solo ele não consegue mais filtrar, ele não consegue enxugar essa água e aí causam as enchentes. Fonte de recursos genéticos e farmacêuticos, base da infraestrutura humana. Então, assim, para os agrônomos, o solo é um local para plantio, para o desenvolvimento agrícola. Para os engenheiros, é o local da construção. Então, além de ser a nossa base, ele também fornece os materiais que a gente usa na construção. Vocês já pararam para pensar nisso? A areia, o tijolo, o cimento, as pedras. Então, tudo vem do solo. E o fornecimento dos materiais de construção, como eu acabei de falar. A herança cultural. Então, o serviço cultural que o solo oferece para a gente é o registro da história. Há escavações que contam aí o que aconteceu há milhares de anos lá atrás, aqui na nossa cidade de Curitiba, na Praça Tiradentes, onde foi encontrado alguns objetos e vestígios dos caminhos dos bandeirantes lá no início da história da cidade. Então foi criado ali um visor, foi colocada uma passarela para que as pessoas que visitassem o local pudessem ver ali embaixo as escavações. Então isso acontece pelo mundo todo. Há muitos registros, não só da civilização humana, mas também da passagem dos dinossauros pelo nosso planeta. Então, o solo ainda oferece esse serviço cultural. A produção de alimentos, fibras e combustíveis, né? Não podemos esquecer dos combustíveis fósseis, que estão também lá numa camada mais profunda do solo, mas que também ajudam aí na nossa existência, no nosso modo de vida. E o sequestro de carbono, que aí seria o serviço que o solo faz conjuntamente com as plantas. Então, as árvores e as plantas realizam a fotossíntese, que vai tirar o gás carbônico da atmosfera e transformar em oxigênio. Então, é isso que também contribui para a diminuição do efeito estufa, que a gente sabe que também é uma preocupação aí com as mudanças climáticas. Então, tudo isso nós temos graças ao solo. Eu vou deixar para vocês agora um vídeo bem explicativo sobre esses serviços, sobre o que é o solo e como ele é estudado aqui no nosso país. A Embrapa Solos quer deixar uma pergunta no ar, ou seria na Terra. O que é o solo? É onde você pisa? É onde você brinca? É onde você corre? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa? É onde você planta? O que é o solo? O solo é formado por micro-organismos, matéria orgânica e terra sem os quais não existiria vida como conhecemos hoje. O solo tem material de origem, produtos alterados por organismos e transportados pela chuva, modificados pelo calor e frio, ou seja, pelo clima. É também com o tempo e o clima que é esculpido o relevo. São milhares de anos para formar o solo. A modificação da paisagem leva tempo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que os solos são recursos naturais não renováveis. Estamos falando do solo, onde se planta. Recursos reunidos por milhões de anos pela natureza e que são vitais para a sobrevivência da vida no planeta, podem ser consumidos em gerações. Sem o devido cuidado e estudo no uso do solo, algumas partes do planeta já sofrem com a falta de água e desertificação, dois dos maiores problemas ambientais. Isso já é uma realidade. Com o crescimento demográfico, cada vez mais recursos preciosos estão sendo utilizados. Sem desenvolvimento de soluções para a recuperação do solo, a vida pode acabar. E o que tem sido feito pelo solo que nos sustenta? A Embrapa Solos sabe. O estudo dos solos do Brasil começou efetivamente no início do século XIX, quando Dom João instaurou diversos espaços de estudos, como o Museu Nacional e o Observatório Astronômico, além de escolas dedicadas a estudos das áreas de medicina, agricultura e botânica,
a fim de transformar a antiga colônia em sede da monarquia. Ao associar o estudo de solos ao estudo de pragas que atacavam lavouras, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, denominado pelo rei como Horto Real, deu passos importantes no desenvolvimento da ciência no Brasil. Em seu patrimônio arbóreo, foi instalado em 1918 o Instituto de Química Agrícola, órgão de onde se originaram, depois da sua extinção, as 3 unidades da Embrapa existentes no Rio de Janeiro: Embrapa Agrobiologia, Embrapa Agroindústria de Alimentos e Embrapa Solos. A Embrapa Solos é um centro de pesquisa básica e aplicada relativa ao conhecimento e ao uso sustentável dos solos brasileiros. Referência na área de ciência do solo no Brasil, a Embrapa Solos estabeleceu e estabelece desde sua criação normas e critérios para avaliação, classificação e interpretação de levantamentos de recursos naturais e avaliação e aptidão das terras e recuperação dos solos. A missão da Embrapa Solos é desenvolver pesquisas e inovação para o uso sustentável dos solos no Brasil. O Brasil apresenta uma grande variedade de climas e solos, desde o tropical até o rigoroso frio nas serras gaúchas. Garantir o uso sustentável desses solos é a missão que a Embrapa Solos tem orgulho de colher bons frutos. A Embrapa Solos tem a preocupação de apresentar soluções tecnológicas economicamente viáveis, procurando equilíbrio entre o ambientalmente adequado e socialmente justo. Da parceria com instituições públicas e privadas do Brasil e do exterior, são geradas pesquisas que buscam solucionar grandes problemas nacionais, desde o mapeamento do solo ao planejamento do uso da terra e a recuperação de solos degradados ou contaminados. De zoneamento agropedoclimático a tecnologias de uso sustentável dos recursos do solo e água em sistemas produtivos. Ou seja, o solo em que você pisa, brinca, constrói e planta tem história, desafios a serem superados diariamente. A Embrapa Solos está cada dia mais fazendo parte da vida dos brasileiros. O trabalho começa com uma pesquisa, que pode ser sobre a qualidade do solo ou o desenvolvimento de um determinado fertilizante para uma região do país. Esse produto, depois de estudado e testado, vai para as mãos de cooperativas, que produzirão alimentos para a mesa dos brasileiros. É muito bom saber que tem gente pesquisando para que você continue fazendo o que temos de melhor: viver. Apesar do trabalho da Embrapa Solos beneficiar o país inteiro, sua estrutura possui apenas 2 bases de operação. A sede, que coordena suas atividades em uma área de 10.000 metros quadrados, situada na Rua Jardim Botânico, na cidade do Rio de Janeiro, e a unidade de execução, pesquisa e desenvolvimento em Recife, Pernambuco. A UEP atende às demandas regionais de levantamentos de solos, zoneamentos e planejamento municipal. A contribuição da UEP no conhecimento do solo no Nordeste tem trazido grandes resultados para produtores locais, com iniciativas eficazes desde a década de 80. A Embrapa Solos conta com 70 pesquisadores, 46 analistas, 31 técnicos e 19 assistentes, que analisam amostras de todo o país, tanto para fins de fertilidade voltada para o produtor, quanto para a caracterização de solos nas áreas de pesquisa. O resultado de tantas análises é um conjunto de mais de 9.000 perfis de solos brasileiros disponíveis na internet com acesso gratuito, um grande banco de dados, um trabalho começado há mais de 3 décadas. É um trabalho de formiguinha, feito aos pouquinhos, mas com grande capacidade e necessidade de mobilização. As gerações futuras vão depender de como cuidamos do solo agora. O compromisso da Embrapa Solos é solucionar problemas do presente, semeando conhecimento para assegurar o futuro. O que me dá orgulho é que parte dessas soluções saiu daqui. E 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 daqui. Viram só que é interessante? Então, um estudo, um acompanhamento que já vem acontecendo no Brasil desde lá da época da coroa, da época da colonização. Então, esse primeiro Instituto Agrícola Químico foi instituído aqui no Brasil em 1918. E de lá
foram evoluindo esses estudos preocupados aí com o que nós vamos colher no futuro. Então, é essa preocupação. Algumas projeções, inclusive, prevê que até 2050, 50% da superfície disponível para o plantio no planeta Terra pode ser reduzido. Então, será reduzido pela metade. Então, isso gera mesmo uma grande preocupação, principalmente com relação à fome e à produção de alimentos para nós, seres humanos. Por isso, nós temos, então, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o ODS Vida Terrestre. Olha só o que ele diz. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, número 15, diz: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade. Então, é essa uma preocupação para o nosso futuro, isso mesmo, porque hoje a monocultura, a agricultura ofensiva, ela já está causando a desertificação e a falta d'água nos solos. Então, é uma grande preocupação a gente começar a repensar essa forma de produzir alimentos. Então, o mais importante é nos preocuparmos com a cobertura do solo também. Por exemplo, quando há apenas um tipo de agricultura, quando se planta somente trigo ou soja e deixa depois da colheita esse solo descoberto, ele vai perder os seus nutrientes, vai perder a sua umidade e vai passar a produzir muito menos. Então, a forma de pensar tem que ser diferente daqui para frente. Se a gente se preocupa com o planeta, com a saúde, né, do planeta e a nossa saúde também. Com essa nova forma de pensar, já surgiram novas técnicas. A técnica da agrofloresta, que ela vai, então, interagir a agricultura com a floresta, então, diminuindo drasticamente o desmatamento. O desmatamento avança todo ano em torno de 13 milhões de hectares. Então, é um número muito grande, muito preocupante para a vida terrestre, que a gente tem que preservar, certo? Então, eu vou deixar para vocês um vídeo agora que vai explicar um pouquinho melhor deste ODS. Aí a gente já volta. Olá! Sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 15, Vida Terrestre. De acordo com ele, temos que proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. Se o ODS 14 se referia à vida na água, restou ao ODS 15 tratar da vida terrestre. Embora seja a menor parte do planeta, o ambiente terrestre é aquele mais próximo de nós, seres humanos. Ele engloba os mais variados ambientes, desde coberturas vegetais a áreas urbanas. Contida na própria noção de ecossistema está a ideia de que ações danosas, geralmente provocadas pelo homem, podem causar um desequilíbrio que afeta toda uma estrutura maior. As florestas, por exemplo, são parte essencial do ecossistema terrestre. Cerca de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas dependem delas para sua subsistência, incluindo aí cerca de 70 milhões de indígenas. As florestas são o lar de mais de 80% de todas as espécies terrestres de animais, plantas e insetos. Portanto, gerir as florestas de forma sustentável é também preservar a biodiversidade, que nada mais é do que o conjunto de todas as formas de vida. Isso é fundamental, visto que, embora a ciência tenha avançado bastante ao longo de nossa história, resta muito a ser explorado em termos de biodiversidade. Das mais de 80 mil espécies arbóreas, menos de 1% foram estudadas para a identificação de seu uso potencial. Os micro-organismos e os invertebrados, fundamentais para os serviços que a natureza pode oferecer aos humanos, têm suas contribuições ainda pouco conhecidas e raramente valorizadas.
Existe então um enorme potencial de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo. Mesmo assim, o desmatamento vem sendo uma constante. No continente americano, de acordo com dados da FAO, entre 2000 e 2010, mais de 40 mil quilômetros quadrados de floresta foram desmatados por ano, para dar lugar principalmente à lavoura. Com isso, o processo de extinção de espécies é agravado. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, em 2017, das 5.674 espécies de mamíferos pesquisadas, 1.204, ou cerca de 22%, eram consideradas ameaçadas. Além do mais, a substituição da cobertura vegetal pela lavoura pode resultar na degradação do solo. Estima-se que 52% das terras utilizadas para a agricultura são moderadamente ou severamente afetadas pela degradação do solo. Desde 2008, ela já afetou 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Os casos mais graves de degradação do solo são os de desertificação. A desertificação é definida como um processo de degradação ambiental causada nos espaços áridos, semiáridos e subúmidos secos, que compromete seriamente os sistemas produtivos dessas áreas. No Brasil, são 1.480 municípios suscetíveis a esse processo, que pode ser causado tanto pelo homem como pela própria natureza. Devido à seca e à desertificação, a cada ano são perdidos 12 milhões de hectares, ou 23 hectares por minuto, nos quais 20 milhões de toneladas de grãos poderiam ter sido cultivadas. Isso afeta principalmente as pessoas mais pobres. Para que esse e os demais desafios associados à vida terrestre sejam vencidos, o ODS 15 estabelece 12 metas, entre as quais: até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento em escala global. Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo neutro em termos de degradação do solo. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitats naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas. Vamos então nos esforçar para atingir o Objetivo 15. Ficamos por aqui. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe, e nos ajude a disseminar essa importante agenda global. Até a próxima! Então viram que interessante? É preciso que pensamos aí em novas formas de proteger o nosso solo, de cultivar no nosso solo e de pensar na preservação do meio ambiente como um todo, ok? E estamos chegando ao fim da nossa aula, mas antes de acabar eu trouxe para vocês uma curiosidade, é o Poço de Kola. Ele também tem o nome de o poço mais profundo, super profundo. Ele foi cavado lá na Rússia, a antiga União Soviética, e ele tem 12 mil metros de profundidade, quer dizer, 12 quilômetros. E a partir dessa profundidade não foi mais possível cavar, porque a temperatura já era muito elevada e a consistência também não suportava ali os equipamentos e não mantinham essa perfuração, esse buraco. Mas serviu muito para trazer dados e conhecimento, aí, principalmente para as teorias que dizem que o núcleo da Terra é muito quente, que existe um manto ali que é de uma consistência pastosa, o magma. Então, tudo isso foi possível verificar nesta experiência. E hoje ele está lá fechado com a data de quando ele fechou, virou um ponto turístico, mas é um conhecimento bem interessante. Quem tiver aí curiosidade, pesquise e mande para a gente suas descobertas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.